quinta-feira sobre o capítulo 4 e hoje nós vamos começar o 5. O 5 é interessante, que a pastora já falou algumas coisas aqui. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei assim, você pegou meu iPad, você leu o meu iPad. Tem algumas coisas que vai falar muito a respeito de finanças, de dinheiro. E infelizmente, ou felizmente para alguns e infelizmente para outros, não sei qual é o peso e a medida que vai chegar ao teu coração hoje. Mas eu tenho certeza que se você receber essa palavra com entendimento, cheio da graça do Espírito Santo, você pode ter certeza que muitas bênçãos chegarão sobre a tua vida. Amém? Amém? Ah, tem alguém vivo aqui? Aê, melhorou, tá vendo? Falou e vivo, vocês estão vivos, né? Vamos lá. Ó, neste capítulo nós vamos ver dois tipos de coração. Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Olha para você ver como que é interessante você estudar a Bíblia, porque se você estuda a Bíblia, você tem conhecimento para o seu futuro. Amém? Eclesiastes capítulo 11 fala ali a respeito de um monte de coisa que quem quer ser bem sucedido. Quem que quer ser bem sucedido aqui? Quem que não quer? Mas e aí? Será que é esse o propósito, o objetivo, o alvo da nossa vida em Cristo? Não, não é esse o propósito. Então vamos lá, neste capítulo nós vamos ver dois tipos de coração. A palavra de Deus diz que a igreja vivia momentos maravilhosos, momentos que milagres sobrenaturais brotavam a todo instante. Eles falavam, acontecia um milagre. Eles pregavam o evangelho, milagre acontecia. Pessoas que eram deficientes saíam correndo, saíam andando. Vários milagres eles estavam vivendo nessa época. Por que que eles viviam nessa época vários milagres? Lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ali no finalzinho dele fala que Jesus fazia e Jesus ensinava. E ali eles agora estavam fazendo o que Jesus ensinou eles fazerem. É interessante porque quando você aprende alguma coisa, você não pratica aquilo que você aprendeu? Quem anda de bicicleta aqui? Tem um, dois que não sabem andar de bicicleta. É Steph, está indo até para o banheiro, né? Pronto, você aprendeu a andar de bicicleta, você passa 10, 20 anos sem andar de bicicleta. Quando você pega para andar de bicicleta, você não sabe andar de bicicleta? Normal. Você anda normalmente, por quê? Porque você aprendeu algo e ficou dentro de você algo que você aprendeu. E isso foi Jesus ensinando os discípulos. Jesus fazia os milagres, Jesus ensinava os milagres. Jesus fazia os milagres, Jesus ensinava os milagres. E ali eles começaram a praticar. Depois do capítulo 2 em diante começou o pego. Começou aquele negócio doido, que eles falavam e Jesus ia, pum, fazia. Eles profetizavam e Jesus ia, pum, fazia. E um negócio estranho, muitos milagres aconteciam. E nós vamos ver que neste capítulo em específico, começa a se falar sobre as pessoas. O que elas pensam do reino de Deus. O que elas pensam de depositar no altar. O que eu e você estamos colocando no altar do Senhor. O que nós estamos aprendendo com a Bíblia, que é verdade, aquilo que eu preciso praticar e aquilo que eu preciso não praticar. O que nós estamos aprendendo? E Jesus deixou claro neste capítulo que muitas pessoas faziam e algumas pessoas não faziam. Muitas pessoas praticavam e algumas pessoas não praticavam. Olha para você ver a diferença do que eu falei. Muitas pessoas praticavam e poucas pessoas não praticavam. Por que que desde lá daquele tempo lá vem ensinando isso? Então Jesus, na Bíblia, a respeito dessas pessoas que não praticavam aquilo que estava escrito. Olha para você ver, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu. Olha, prestem atenção na leitura, que aí vocês vão começar a compreender as coisas que vai ser falada. Um homem chamado Ananias com sua esposa Safira, também, isso quer dizer que pessoas praticavam, pessoas faziam. Amém? Pessoas praticavam, pessoas faziam.
E também vendeu uma propriedade. Vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante, o que sobrou, o resto. Levou o resto. Levou o que era sobra. Levou o resto. Olha, levou o resto e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir. Ao Espírito Santo, não foi para o homem não. Vamos ler, depois nós falamos. E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Olha para você ver, Pedro falando com o cara. Ela não pertencia a você, a propriedade não era sua, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, era tudo seu. Analisa, presta atenção, era tudo seu. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Olha Pedro conversando com Ananias. Este momento da conversa, eu quero acreditar, Alexandre, não tem na Bíblia, não tem ninguém falando, eu quero acreditar, que neste momento dessas conversas, Pedro perguntando para Ananias, eu tenho certeza que, poxa, você não vai se arrepender, cara, você não vai lá correndo, lá buscar, você está tendo oportunidade de você acertar com Deus. Deus está dando uma oportunidade para Ananias aqui, e ele simplesmente, seguro, firme. Cadê onde eu parei? O Espírito Santo. A ponto de você mentir ao Espírito Santo, guardar uma parte do dinheiro para você. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você mentiu. Você não mentiu aos homens. Você não mentiu aos homens. Prestem atenção. Mas sim a Deus. Olha o peso de uma conversa na porta ali no altar da igreja. Ali no momento que Ananias depositou um dinheiro. Era pouco, igreja? Não era pouco, porque ele tinha vendido uma propriedade, ele reteve uma parte do dinheiro. Não era pouco dinheiro, mas aquilo ali não significava nada. Por que não significava nada? Porque muitas vezes você pensa que você meter a mão no seu bolso, pegar aí 5 reais, 10 reais, 20 reais, 100 reais, 1000 reais, chegar no altar e colocar. Muitas vezes você está achando que está fazendo muito, e Deus está sondando o seu coração, sabendo que você poderia ter feito muito mais. Aqui Ananias estava em xeque com um profeta, com um homem de Deus. Vamos analisar aqui, vamos comigo, depois na conversa. Senão estico muito de novo, não dá. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Vamos agora analisar aqui a conversa. Pedro começa perguntando para ele no capítulo 3, vai 2 capítulos conversando com ele, fazendo perguntas para ele. Esse é um momento que muitas vezes Deus está fazendo perguntas para você. Você está sendo fiel comigo na minha casa? Não com o dinheiro somente, mas com tudo que precisa ser fiel. Com tudo aquilo que você sabe que tem que fazer e não está praticando, não está fazendo. Nós vamos entrar nessa parte aqui ainda, porque tem muita coisa boa. Porque quando você começa a ler e estudar, você vai entendendo o processo que chegou ao momento da morte. Vamos lá. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, os obreiros da casa do Senhor, os fiel, pegaram o morto e levaram para enterrar. Olha aqui,
Então os moços vieram, envolveram seu corpo, o levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, ei, se a gente fizer uma pergunta dessa para algumas pessoas, elas saem da igreja escandalizadas, o pastor está perguntando. Aqui, Pedro perguntou o que para a mulher? Diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Olha para você ver. Tem muitas pessoas que saem escandalizadas da igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando isso, falando aquilo, porque ele só fez uma pergunta. Ele só fez uma pergunta. Agora, se nos tempos de hoje, você faz uma pergunta dessa para pessoas da igreja, ei, saem escandalizados e nunca mais voltam na igreja. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha lá, ó, diga-me. Foi esse o preço que vocês conseguiram vender pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi este. Tem a audácia de falar ainda: sim, foi este. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Comum acordo para tentar o Espírito Santo. Vira aqui, isso. Veja, está à porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Com ela não teve muita conversa não, com ela foi assim um pouco mais curta a conversa, porque já estava acordado lá dentro da sua casa, aquilo que era pecado, já estava acordado lá dentro da sua casa, aquilo que era negligente à presença de Deus. Aquilo que as pessoas fazem, eu estou em oculto mesmo, não tem ninguém vendo, estou lá no Rio de Janeiro, sozinho, passeando, tiro minha aliança, estou feliz, leve e solto, tomo ali minha cervejinha, faço as minhas coisas, estou tranquilo, não, ninguém me conhece. Ei, ninguém te conhece, certeza? Certeza? Ei, aqui ó, vamos lá. Vocês, ei, veja, estão à porta, aqueles que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Bora lá, que aí fica mais fácil para eu ler, eu não fico segurando esse trem. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Vamos para mais um. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Só imagina agora, nós estamos aqui, a pastora fez a oferta, está aqui, ninguém se levantou, ninguém se mobilizou, ninguém fez pix, ninguém fez nada, e eu sabendo de algumas coisas, tranquilo na minha, porque eu sei, a pessoa está livre. A pessoa está livre, mas a palavra de Deus, ela é clara. Se o pastor fizer uma pergunta para algumas pessoas aqui, o que acontece com essas pessoas? Elas se escandalizam. Hoje é um culto que é para a gente aprender um pouquinho sobre o que é servir ao reino de Deus com um coração íntegro. Porque nós estamos lendo o coração de quem? Olha aqui, Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva. Era membro de uma igreja que sinais e maravilhas a todo instante estavam acontecendo. Maravilhas é o quê? É milagres extraordinários que a ciência não tem como curar. E ali estava acontecendo, instantaneamente. Várias e várias pessoas sendo impulsionadas a servirem a Deus. Várias pessoas sendo libertas de demônios. Várias pessoas sendo curadas. Várias pessoas sendo prósperas. Ei, vários acontecimentos. Eles eram membros daquela igreja. Eles pertenciam
pertenciam àquela igreja. Mas por que que, e mesmo vendo tantos milagres, os dois não quiseram, bem grande, quiseram deixar os comportamentos do mundo, os comportamentos do mundo, e agiram de má fé. Tema da ministração de hoje, repitam comigo, o preço. Repita com fé, o preço de uma entrega pela metade. O preço da sua entrega está sendo inteiro ou você está rachando no meio? Está dando metade. Ananias e Safira venderam uma propriedade. Prestem atenção. Para contribuir com as finanças do ministério dos apóstolos. Se você pegar o capítulo 4, que nós vamos ler aqui, mas vou dar um... Como é que fala quando você dá um spoiler? Vou dar um spoiler, daqui a pouco nós entramos na história. A gente não sabe, né? Eu não sei por que o Caio tem hora que dá risada da gente, rapaz. Tem que o quê? Esse também, retroceder, antes. Então, aí, ó, falei também, ó. Spoiler é o que vai acontecer na frente. Eu falei ao contrário, tá vendo? É por isso que ele está dando risada. Ele veio de fazer assim para mim. Tá errado, meu pai, tá errado, meu pai. Aí você tenta entender, vamos retroceder, volta no capítulo 4, ali a partir dos últimos versículos ali, se não me falha a memória, é até o versículo 27 ou 37, se não me falha a memória. É do 32 ao 37, ali você vai pegar uma história que fala a respeito dos membros da igreja, daqueles que pertenciam ao ministério. Eles vendiam propriedades e colocavam 100% aos pés dos apóstolos. Para que eles faziam aquilo? Para deixar os apóstolos ricos? Para eles terem cargo na igreja? Não! Eles faziam aquilo por amor a Cristo, porque aquilo era repartido, como a pastora falou, em cesta básica, em atenção, em cuidado, em socorro para pessoas que precisam. Eles tinham o prazer, quando os apóstolos enxertavam uma igreja aqui, a cidade, os que tinham propriedades, pegavam e vendiam e traziam no altar, aos pés do Senhor. Para quê? Para que a igreja pudesse cumprir com o que está escrito. Nós precisamos aprender a cumprir com o que a igreja é de verdade, alcançar os órfãos e as viúvas, aqueles que estão necessitados, precisando de socorro na hora que eles mais têm as costas dos parentes. É a igreja fazendo a parte dela nessa hora. Vamos lá, aqui, por causa da ganância, pensar em primeiro lugar, a ganância em pensar em primeiro lugar, a minha casa. Se eu não tenho para cuidar direito da minha casa, eu não vou fazer nada na igreja. Estou tranquilo. Primeiro eu tenho que cuidar do meu lar. Não pode faltar pão, não pode faltar leite para os meus filhos, não pode deixar de pagar uma conta, não posso deixar de sair, comer como é que é o nome daquele negócio bem gostoso que eu como? Qual é o nome do lanche aí, gostoso? Quer que eu como? Fala um só, não fala todos não, senão vai escandalizar. Olha, ela falou X-egg bacon duplo salada. Ela falou que eu preciso comer salada. Tá ali, embutido. Aí você imagina, e eu, tendo primeiro para mim, este detalhe, eu não posso ofertar na casa de Deus, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Por que eu não posso? Porque senão vai faltar para mim. Então, aqui eles estavam mostrando o quê? A ganância que eles tinham por reter parte dos seus bens para benefício próprio. Eu não posso pensar na casa de Deus se eu não tiver a minha casa bem estruturada. Eu não posso pensar, fazer isso, fazer aquilo, porque senão eu faço aqui e lá a casa de Deus, e aí depois eu não tenho recurso. Engano seu.
Engano seu. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor. Os olhos de quem, igreja? De quem, igreja? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você está sendo enxergado por Deus como? Uma pessoa má ou uma pessoa boa? Como que Deus está te vendo neste dia de hoje? Como que a presença de Deus na hora que você está, em vez de eu cumprir com um compromisso com o reino, com o ministério, que eu pertenço, não cumpro. Aí eu estou em outro ambiente fazendo o que não pertence ao reino. Como que Deus está vendo você nesta hora? Ei, Mateuzinho e o Marcão, estavam os dois batendo lata lá no litoral. É ou não é, Marcão? Bonito, na fotinha assim, lindo, mas é pecado? Não, não é pecado. Os compromissos que eles têm com o ministério, eles estão cumprindo 100%. Pronto, acabou. Se eu faço a minha parte com Deus, Deus vai abençoar a minha saída, Deus vai guardar minha saída e Deus vai guardar a minha chegada, porque eu sou fiel com Ele. Mas e aí? Como que Deus está te vendo? Vira aqui, isso. Pagou foi tudo agora. Cadê meu? Isso é algo que todo ser humano tem. Olha para vocês verem o que Deus falou comigo em casa. O ruim, Alexandre, é que eles pensam que estão me enganando. O ruim é que pensa que consegue me enganar a Deus. O ruim é que pensa que fazendo essas coisas, eu estou tranquilo. Está enganando a Deus. Acha que Ei, pergunta para o seu vizinho, você consegue enganar a Deus? Você consegue enganar a Deus mesmo? Certeza? Certeza? Absoluta certeza? É pouca vergonha ver a palavra de Deus mostrando para nós que nós estamos sendo o coração que não é segundo a vontade de Deus. É hipocrisia falar que eu sou cristão, tem hora. Por causa do quê? Porque tem hora que eu chego na casa de Deus, eu estou, aleluia, e pega lá e faz assim ainda, papai. Um dia que você renunciar os teus desejos, cadê o Guilherme? Foi arrebatado. Ô Guilherme, tá lá embaixo. Desceu. Ele falou para mim ontem, né? Levei ele para jogar um futebolzinho. Ele tá andando assim, gente. Tá parecendo o Robocop. Andando desse jeito, tudo travado. Aí ele ali, sobrevivente. Aí falou, meu pastor, vamos dar uma descidinha amanhã lá. Fazer um bate-volta, meio-dia nós estamos de volta. Nós dois, vamos dar uma corridinha lá na praia, dar uma esquentada. Dá uma mergulhada, né? Lógico, vai só correr na praia e depois vir embora. Dá uma mergulhada e vem embora. Falei para ele, não filho, o meu domingo, eu tiro desde a hora que eu acordo até depois do culto, em consagração ao Senhor. Por que que um pode renunciar e o outro não pode? Por que que um pode falar, não, esse aqui é porque ele é pastor? Eu já escutei pessoas falando para mim, não pastor, é porque o senhor é pastor, por isso. Não filho, você não está entendendo, o evangelho não tem classe social, o evangelho não tem classe, eu sou pastor, você é membro, você é só uma ovelha, você está menor que eu. Não, para Deus nós somos todos iguais, Deus não faz acepção de cargo, senão lá no céu, eu estaria numa posição de honra e vocês pagando um preço? Não! Nós estamos em todos no mesmo nível. Ei, somente a responsabilidade de estar aqui na frente desse trabalho que diferencia. O resto diante de Deus é eu e você no mesmo nível. Nós não estamos em níveis superiores. Ai, o Marcão toca todos os instrumentos, ele está num nível superior. Não, não existe. Não existe. E aí, Deus, coloca para mim de novo Provérbios, por favor, deixa ele grudado aí na tela da Atena. Os olhos do Senhor estão em toda parte. É pecado ir para a praia? Acabei de falar que os dois não. Os dois estavam lá ontem.
Voltaram hoje, debaixo de chuva, voltaram. Mas voltaram assim, ó, nadando na pista. Ótimo. Cumprindo com um compromisso com Deus. Agora, eu deixar de cumprir com os meus compromissos, achando que eu estou fazendo alguma coisa boa. Ah, mas ninguém está sabendo, não tem ninguém vendo. Ei, olha para cima aí. Olha todo mundo para cima. Sim, ó. Sabe quem que está vendo você? Não é o teto, não. Tem um Deus lá em cima que está de olho na gente aí, ó. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Observe, você viu como é que eu estou bem? Ele voou, eu peguei no ar. Pelo menos para longe eu estou enxergando bem, gente. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Como que Deus está te vendo? Vocês dão risada, né? Seu pastor, o Guilherme falou assim, pastor, o senhor não existe. Não, o senhor não existe. Esses piques que o senhor deu aí no campo, aí, esquece. Você pode esconder dos homens. Você pode esconder dos homens. O homem pode nunca saber das suas falhas. O homem pode nunca saber dos teus erros, das palavras que você fala na mesa que você está sentado. O homem pode ser aquele que você nunca vai. Ele nunca vai descobrir, né? Vocês já ouviram isso? Ele nunca vai descobrir, ele mora longe. Ele não está nem aqui. Ei, os olhos do Senhor, eles estão atentos aos maus e os bons. O que é isso, pastor? É que na hora que você está sentado fazendo coisa errada, mesmo, ai pastor, mas eu não estava bebendo, eu não estava fumando, eu não estava traindo, eu não estava fazendo isso, eu só estava me divertindo. Então, mas os maus, ei, eu escrevi aqui não sei aonde, calma lá, vamos ver se nós achamos aqui. É isso que todo ser humano tem. Você pode esconder. Quem já ouviu falar que a perna é curta? A perna é curta. A mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta. Aí eu escrevi aqui, mas uma hora a conta vem. Uma hora a conta chega. Por isso que o Espírito Santo conduziu a Pedro a conversar com Ananias. Por isso que o Espírito Santo conduziu Pedro a conversar com Ananias. Por que que ele conduziu a conversar? Porque escute, se ele se arrepende do mal que ele deixou Satanás colocar dentro do seu coração, Safira estava ilesa. Safira estava na casa dela. Na hora que ela ia chegar, ia encontrar o marido dela sentado, cultuando a Deus, com toda sorte de bênção. Todas as bênçãos sendo derramadas sobre a vida dele. Mas por causa da desobediência, da falta de atenção, do descuido de não querer ouvir a palavra de Deus, sendo confrontada com o seu caráter, as coisas negativas acontecem. Os maus vêm. E aí na hora que o mal chega, como que você se sai? Aí você trabalha de dia, de tarde, de noite, de madrugada, para tentar suprir o mal que aconteceu na sua vida. As pessoas pensam que Satanás vai colocar as coisas ruins na mente delas. Pergunto, Satanás ele se apresenta para você, ele vai se apresentar com o tridente dele, todo carrancudo, feio, fedido. Será que ele vai se apresentar dessa forma para a gente? Ou ele vai se apresentar assim, todo internado, bonito, cheiroso, oferecendo coisas boas para você. A palavra de Deus diz que o bem que sei fazer, este eu não faço, já estou pecando. O bem que eu preciso praticar, que eu sei que está certo, ajudar a Tainara e o Mateus, não pratico, eu já estou pecando. Satanás ele não está colocando coisas negativas na mente da pessoa. Não, é só um culto, que o pastor não vai nem ficar sabendo, tranquilo, de boa. Que isso? Para que eu vou participar? Não tem muita coisa, eu tenho só hoje para aproveitar, eu tenho só hoje para sair. Ei, então você vai morrer no outro dia.
Se as pessoas que estão na presença de Jesus, dentro das igrejas, que nem Ananias e Safira, uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. E quando chega, muitas vezes, pode ser. Ei, tem alguém aqui, sim ou não? Todo mundo aí. Escuta. Imagina a sua fatura do cartão chegar hoje. 1 milhão para você pagar. Quem que gastou? Ô pastor, ajuda, foi o diabo. Não. Pega o nome, o CPF da pessoa ali. Está ali no cabeçalho. Tem a cara de falar que foi o diabo ainda. Tropeça, faz coisas erradas, depois quebra a cara e fala que é o diabo. Não, aqui ó. Ananias e Safira deixou Satanás encher o quê? Encher eles de ganância, de avareza, de desejos que o mundo está assim para você, ó. Vai um golinho, vai, vamos lá só hoje, pega nada não. Ninguém está vendo, ninguém está vendo. Aí você imagina, Satanás está colocando na mente das pessoas coisas que podem fazer você até pensar que está praticando bem, mas não está. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Uau! Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eita, se fosse colocar na lista o que nós estamos devendo para Deus, estou lascado, não tem recompensa nenhuma, estou zerado, estou negativo na conta, porque quantas coisas que eu posso fazer e não faço. Ananias e Safira, voltando agora, Ananias e Safira, eles eram membros de uma igreja que a todo instante tinha milagres, a todo instante acontecia coisas sobrenaturais. Eles negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram aquilo que era princípio para se cumprir. Todas as propriedades vendidas eram colocadas 100% nos pés do altar dos apóstolos. Mas isto é muito sério. Por que é muito sério? Porque tem pessoas que estão brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Brincando é falar que é crente dentro da igreja, lá fora ninguém conhece como cristão. Brincando de ser crente é ter atitudes lá fora que muitas vezes, gente, isso aí é crente, meu Deus do céu. Eu já ouvi falar. Eu teve uma vez, eu estava numa festa, sentado, começou a acontecer algumas coisas na festa, eu me retirei, coloquei-me lá fora, o Caio com a Stephanie era criança, o Caio era um pouquinho maior, a Stephanie era menorzinha, mas os dois já estavam com o celularzinho dele na mão, sentado na mesa, jogando joguinho, fazendo alguma coisa que eu não sei o que era, mas estava ali, intertido ali no celular, dei uma olhada, não tinha nada importante, beleza, saí, a pastora ficou de olho nos dois, eu fui lá fora. Chegou uma pastora, amiga minha. Pastor, o que é isso que está acontecendo lá dentro? Eu falei assim, eu não tenho nada com isso não, eu só sou um convidado, não tenho nada com isso não. E aí você tenta entender, quantas vezes você se deparou com estas situações, e você em vez de se posicionar, você se misturou. Ananias e Safira, eles tiveram uma posição diante do altar que foi recusado por Deus, foi reprovado por Deus. Será que eu e você chegamos no altar, colocamos a nossa vida no altar, colocamos a nossa oferta, colocamos o nosso servir no altar? Será que Deus está aceitando ou está reprovando? Quantas vezes, para com isso, aí. Ananias e Safira pensavam que somente
Ei, somente neles, pensavam, Ananias e Safira somente pensavam neles, e na igreja, para serem bem vistos. Olha, trabalha na igreja. Ananias e Safira, pega a história, estuda a história, traz a essência daquilo que está escrito e começa a introduzir a história, o momento de que Pedrão chega nele e fala assim: ei, você vendeu a propriedade, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por quê? Porque muitas vezes você tem oportunidade de ser repletamente abençoado, mas você fica negligenciando aquilo que o Espírito Santo está falando com você, e aí você fica questionando depois, por que que perdeu isso, por que que perdeu aquilo, por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo, por que que a minha casa está desse jeito? Ananias e Safira, só aconteceu um detalhe com eles, morreram. Ó, partiu essa terra. A Bíblia não conta para onde eles foram. Para qual dos dois lados eles foram? Eu não posso julgar, se ele foi para o céu ou se foi para o inferno. Não cabe a mim falar, não está na Bíblia. Mas cada um pode pensar. Eles mentiram para o Espírito Santo. A mentira é parte de quem? A mentira faz a parte de quem? Gente, aquele relógio está certo, é 15 já? Mas nem terminei. Mas custou para Ananias e Safira a morte. Mas custou para Ananias e Safira a morte. Quantas vezes você vê pessoas mortas dentro da igreja? Quantas vezes você repara em pessoas e as pessoas estão completamente mortas dentro da igreja? Não conseguem derramar uma lágrima. Não, eu sou homem, sou macho. Não, eu sou mulher durona, pastor. Não é qualquer coisa que faz eu chorar, não. Ih, está longe disso. Aonde? Aonde que a própria presença do Espírito Santo não quebranta você por nada neste mundo? Aonde que você está servindo? Aonde que está encaixando a tua vida? Aonde que você está enraizado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos corações que agora eu vou ler, coloca para mim, capítulo 4, versículo 32 em diante. Que eu vou ler, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Ei, não, deixa lá, volta. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Sabe, uma igreja, a igreja primitiva, ela era assim. O povo que tinha condições, por pouco ou médio ou maior que seja, eles colocavam no altar, sabe por quê? Sempre tinha pessoas que precisavam de um socorro, e a igreja, ali ó, olha só para você ver, não havia pessoas necessitadas entre eles, ninguém passava necessidade, ninguém passava aperto, todo mundo vivia bem. Bora. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos. E olha, prestem atenção, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Manda, tem um cara aí que eu quero falar, esse mesmo.
José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, 37, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Sabe o que é isso? Ele não queria cargo, ele não queria posição, ele não queria ser ninguém no ministério, ele fazia porque entendeu o seu chamado, entendeu um princípio, aquilo que me pertence, porque Deus me deu, então eu vou repartir com aqueles que necessitam. Eu não estou falando para você vender sua casa, seu carro, não, estou fazendo propaganda de outra igreja também não, eu estou querendo que você compreenda, para um bom entendedor, a minha palavra basta, né, gente? Meu pai do céu. Eu não estou falando, espera um pouco, para e analisa. Nós precisamos, vou colocar aqui, nós fomos abençoados com um ar-condicionado de 60 mil BTU, que dá para nós gelar essa parte aqui da frente. O instalador falou que essa parte aqui, aí todo mundo vem para frente, aí vai ficar gostoso o culto. Aí, você imagina, ele falou que instalando aqui, essa parte da frente aqui vai ficar geladinha. 2.800. Pastor, como que faz para nós instalar esse trem semana que vem? Não teve ninguém, já faz um mês que eu estou falando. Eu fiz uma conta grossa que alguém dividiu aí, falou que dava R$140. 4, 8, 12, 3 de 40 por pessoa, por 20 pessoas. Ninguém se mobilizou. Prefiro passar calor, pastor, porque eu não vou abençoar, porque ela não quer dar. Olha para você ver o que esses caras faziam. Cadê a Lulu? Não trabalha. Não tem dinheiro. Você não vai ofertar na igreja porque ela vai se beneficiar do ar-condicionado. Não, eu estou colocando a pontos limpos aqui, coisas que você tem que abrir a sua mente, porque muitas vezes você tem condições de ajudar a fazer algo melhor para que esta casa melhore o ambiente, melhore a estrutura, melhore tudo, mas você não faz, porque se o outro lá não vai fazer, por que eu vou fazer? Olha aqui, nós lemos o capítulo 4, o finalzinho dele, porque para nós entendermos que nós, unidos, faremos uma casa do Senhor melhor, para que pessoas possam não somente chegar e ser bem acolhidas, mas o que chegar de recursos aqui, alcançar pessoas lá fora. Olha a minha mesa, nós temos praticamente quase 10 cestas, glória a Deus, dobrou a meta que eu tinha colocado, eu tinha falado para Deus 5, e Ele está dando 10 cestas, para a gente abençoar 10 famílias neste Natal. É este princípio que isso aqui acontecia lá atrás, que hoje não acontece mais. São poucas igrejas. Eu mandei um vídeo para a pastora. Se eu mando para outras pessoas, eles escandalizavam. Mandei só para ela. Do Luiz Hermínio na igreja dele. Noite da primícia. Ganhou um relógio lá de não sei quantos mil. Quem quer o relógio aí? Aí o Mateus vem correndo, é meu. Aí eu tenho um tênis Nike 41. Esse é meu. Eu calço 41. Não, para mim não. Quem calça 41? Aí ele vai, abençoa as vidas, porque alguém abençoou. Teve um menininho que deu um tênis lá. Você viu? Deu um tênis. Ele falou assim, cadê o menininho que ofertou o tênis? Estava ofertando o tênis aqui. Aí o menininho fez assim, vem cá. Ele tirou do bolso dele R$300 para comprar não sei o que ele tanto queria. O Homem-Aranha, um negócio assim. O menininho saiu pulando feliz. Uma igreja próspera não pensa em benefício próprio, não pensa na gente, não pensa em eu primeiro, depois eu faço para os outros. Não! Uma igreja próspera, uma igreja bem-sucedida, ela pensa no bem-estar das outras pessoas. Entendemos isso, quando nós trouxermos essa existência para essa igreja, aquilo que nós vamos viver sobrenaturalmente, a sua casa nunca mais vai faltar nada, sempre vai ser bem sucedida, porque para que você continue abençoando outras vidas, amém? Agora você não, você prefere reter, que nem Ananias e Safira. Enquanto uns desfrutavam da glória de Deus, que é esse povo aí, desfrutavam da glória de Deus,
Outros tinham que trabalhar demais para conseguir pagar as contas, para comer um cachorro quente no dia que quisesse. Trabalha demais. Por que que uns têm que se sacrificar, trabalhar? Estou falando que é errado não, gente. Eu estou falando que princípios, algumas coisas, se você cumprir com princípios no reino de Deus, você pode ter certeza que o seu fardo vai se tornar mais leve. Escrevi aqui, ó. Enquanto uns desfrutam da glória de Deus, outros tinham que trabalhar muito, ou melhor, têm que trabalhar muito, para ter alguma coisa. Eu fiz duas perguntas. Qual dos dois você quer? O que trabalha muito ou o que tem a glória de Deus? Uma pergunta para você refletir para a sua vida. Quem que fez aqueles votos no começo do ano? Senhor, eu quero alcançar isso, quero alcançar aquilo, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Quem que fez? Creio que todo mundo fez. Ai, Senhor, eu quero chegar no final do ano de uma forma assim. Pergunto. Não levanta a mão, que senão vai dedar vocês. Quem já alcançou alguma coisa? Quem que já realizou alguma coisa? Pastor, tive que trabalhar dessa. Chinelei de dia, de tarde, de noite, folga, feriado, domingo, para conseguir levantar. Consegui. Mas, rapaz, estou no fio da rabiola. Estou aguentando mais nada. Eu conheço pessoas que perderam casamento. Por quê? Por causa de não priorizar o reino de Deus. Priorizou trabalho. O casamento foi destruído. Eu conheço. Então eu posso falar. Só não posso dar nomes. As pessoas, tem pessoas que para o rei, isso aqui é muito importante. Vou ler até mais tranquilo, devagar, para você, soletrado, para você entender. Tem pessoas que para o reino de Deus, para a sua igreja, para o ministério que você tanto fala que serve, não pode mudar um horário do seu trabalho, não pode tirar um dia de folga do seu trabalho, não pode mudar nada para esta igreja que você fala que tanto serve. Mas chama você para um churrasco, chama você para uma praia, chama você para uma piscina, chama você para qualquer outra coisa. Você vai facinho, ó, rapidinho. Não, pastor, consigo mudar. Opa, lógico. Que isso? Eu vou dar um exemplo do Guilherme, vou quebrar as pernas dele. Ele colocou 3 meninos lá para conseguir jogar bola comigo ontem. O rapaz vale por 3, você está vendo, né? O cara trabalha bem para caramba. Colocou 3 lá. Aí falou para o Natan, se tiver fraco, você está liberado aí, vai embora. Aí era 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, nós vimos embora, os caboclos tudo mandando mensagem. E aí, virou rico agora, trabalha mais dia de sábado. Quase que ele falou, não, eu virei adventista. Dentro do carro, eu falei assim, gente, meu Deus do céu. Aí você imagina agora. Ô Guilherme, fecha lá o Lava Rápido lá, vamos embora lá lavar a igreja amanhã, sábado, depois do meio-dia comigo. Não, pastor, tem que levantar dinheiro. Estou dando exemplo dele porque ele é meu filho, ele entende o que eu falo. Não, pastor, tem que levantar dinheiro, dá não. Depois das 6, nós agarra lá. Antes não dá não, pastor, dá não. Aí no outro final de semana, um churrasquinho em casa. Ô Guilherme, fazer um almoço aqui em casa, aqui um churrasquinho. Meio-dia, cola aí. Ô pastor, estou chegando. O que é para levar? Refrigerante. Traz aí uma dúzia de refrigerante aí, tá valendo. Daqui a pouco chega lá com um fardinho de refrigerante. E aí, pastor? Aí, beleza, vamos lá, pastor. Imagina, isso aqui que eu estou falando é muito importante você analisar como que é a sua vida hoje. Porque Ananias e Safiras, eles participavam, eles eram membros de uma igreja, mas se eles estivessem compromissados com a igreja que eles faziam parte, qualquer coisa que viesse do mundo, eles não dariam valor, eles dariam valor primeiro à igreja, à casa que tanto cuidava deles. Tem alguém aqui, sim ou não? Fugiu uns 10 amém aí que eu vi. Amém. Dá até tristeza falar amém, né? É porque está batendo de confronto com a gente, né? Com o nosso caráter. Está batendo de frente com a gente, porque a gente precisa melhorar. Ei, o Mateus está aqui assim, ó, pastor. Ó, ele está dedando ele aqui, a Tainara está só assim, ó. Então, olha para você ver.
Por que que acontece isso com as pessoas? Por que que a palavra de Deus, quando ela vem de encontro, se você aceita, a palavra de Deus é clara, Provérbios deixou exposto para a gente. Se você repreende um sábio, você ganha um amigo. Se você repreende um tolo, você ganha um inimigo. É isso que está escrito lá? Não é? Mais ou menos isso, né? Então é quase isso. Se não for isso, puxa nesse lado. Você repreende um sábio, você está ganhando um amigo. Mas quando você repreende um tolo, você está arrumando um inimigo. Você está arrumando alguém que não aceita mais as suas palavras. Por quê? Está indo de confronto com o caráter dele. A palavra de Deus é assim. Vocês não vão embora também não? Pedrão levanta. É sempre Pedro, né? Por que Pedro toma frente de tudo? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna para nós. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quantas vezes Jesus falou para você, deixa um dia para mim, por favor. Apenas um. Você tem 6 dias, você vai me dar um. Porque são 7 na semana. Você vai me dar um. Justo no dia que você precisa falar, eu não vou fazer nada disso, eu vou para a casa do Senhor, vou fazer o meu melhor para Deus, vou fazer alguma coisa para que Ele possa se agraciar de mim. Ele vai para mim e falar, este filho está renunciando de pouco a pouco as coisas do mundo. Então, filho, aproveita porque eu vou fazer muito mais na sua vida. Mas nós, primeiro Ananias e Safira, combina dentro de casa, compromisso. Que compromisso que? Tem compromisso não. Tem compromisso na minha casa. É minha casa, minha família. Aí depois, se sobrar tempo, eu faço as outras coisas. Não, Ananias e Safira, eles perderam a vida, porque eles negligenciaram o que eles viam de testemunho dentro do ministério que eles viviam. Ananias e Safira, eles não estavam passeando no ministério ali. Fazer uma visita aqui. Marcão e Bruna, Bárbara. Marcão e Bárbara. Aí fazer... Provérbios, coloca para mim, Provérbios 9:8, para nós ler. Aí, o Marcão e a Bruna, a Bárbara, meu pai do céu, tá passeando aqui. Gente do céu, 2 vezes, a terceira ela chuta minha canela. Tá os 2 passeando. E Deus fala com eles. Não! Eles podem estar recebendo o alimento, eles podem estar recebendo a informação. Eles podem estar, de alguma forma, assimilando a vida deles com aquilo que eles estão falando. Mas quem que é que Deus está falando? Com membros da igreja, com pessoas que servem e pessoas que são membros da igreja. Não estou falando de quem somente é voluntário. Estou falando com toda a igreja, porque eles eram membros de uma igreja primitiva. E quando eles participavam dos cultos, eles viam sinais e maravilhas acontecendo na vida de todo mundo. Na hora que chegava na deles, eu não. Não é comigo não. Tem alguém aqui? Tem alguém que está vivo aqui ainda? Vou dar só uma colher de chá para vocês, que nós vamos terminar para a semana que vem, porque não dá mais tempo. Mas estão falando dele mesmo só, né? Não é não? Tem que o quê? Ela pediu para eu ler. Ela até procurou para eu ler, né? Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Uau! Se você tem hoje um pingo de amargura, de ódio do seu pastor hoje, daquilo que eu falei, não, daquilo que a palavra de Deus veio de encontro com você. Se você é o zombador, você vai me odiar pro resto da sua vida. Mas se você for um sábio, você vai me amar pro resto da sua vida, porque a sua casa, a sua estrutura vai mudar da água pro vinho. Tem alguém aqui? Glória a Deus, beleza. Vamos dar uma colher de chá só para vocês ficarem analisando agora pro resto da semana. Até quinta-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 até o 16. Rapidamente, só para a gente ler. Porque agora eu vou parar de... Vou falar de coisa boa agora? Não, a coisa boa foi que foi falado antes. Agora é só o docinho. Teve uma repreensão, a igreja inteira ficou assim. E aí? E agora, será que eu estou fiel com Deus ou não estou? Se eu não morrer, porque eu acho que eu estou fiel com Deus ainda. Não. Tem muitos aqui que saíram correndo, foram lá na casa deles, buscar o que tinha deixado guardado debaixo do colchão. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo.
Até o 16. Todos os que creram. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Costumavam reunir-se no pórtico do Salomão. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá para São Paulo. Dos demais. Perdão, igreja. Não aguentei. Ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo, os que tivessem autoconceito, o povo que tinha autoconceito, em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocavam em macas, em camas, para que, pelo menos a sombra de quem, igreja? Pedro. Era o cara mais ignorante no meio daqueles cabeçudos lá. Era o cara que era ferro e fogo. Para que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas e de Jerusalém. Vamos colocar de pé. Quem que vai dar os avisos, Ju? Quem? Bora para cá já então, Isa, vem cá. Sobe aqui comigo. Aí nós vamos terminar junto. Não vou concluir tudo porque não dá. Cadê o microfone dela? Pega aí com a pastora. Tá com você, pastora, o microfone? Aqui. Rapaz, eu não sei por que eu estou suando. Pensem, analisem. Pensem e analisem. Gravou, Caio, o culto? Gravou? Boa. Pega partes pra gente, extrai pra gente, e depois a gente vai colocar no grupo dos voluntários, e pros que batizaram, para as pessoas que precisam também rever, porque muitos precisam escutar umas 10 vezes, para conseguir entender. Outros hoje já compreendeu, eu estou nesse barco aqui, pastor, né, Mateus? O Mateus estava só assim. E foi, Deus é bom, pelo menos com um falou, né? Falou com um só? Falou com 2, tá vendo? Falou com mais gente? A palavra entrou no seu coração, invadiu o seu coração e mostrou para você em partes. Não, muitas vezes você fica pensando, pastor, o senhor falou muito de dinheiro hoje. Quem falou em dinheiro? Eu falei em dinheiro? Quem falou em dinheiro foi ela. Eu não falei de dinheiro. Eu falei da sua vida. Se é um coração igual a Ananias e Safira, ou se é um coração igual o Gamaliel lá. Gamaliel não, como é que é o nome do menino lá? O 37, 437 lá, coloca para nós. 437, rapidinho, só para eu falar o nome dele, para ela terminar aqui, para nós comer cachorro quente. Tem com quem? É Barnabé. Estava prestando atenção no culto, tá vendo? Aqui, ó. Barnabé e alguns outros. Barnabé e alguns outros. Em qual dos dois lados nós estamos nos posicionando hoje? Ananias e Safira? Ou do lado de Barnabé e a galera? Que viviam um extraordinário de Deus? Analisa. Chega na sua casa hoje. Senta com a sua esposa, com seus filhos. Veja como que está a sua vida. Se verdadeiramente você está cumprindo com o que a palavra de Deus diz, ou se você não está cumprindo, preste atenção, Pedro trocou ideia com Ananias durante um tempo, ele não se arrependeu, ele continuou com o mesmo coração, Deus deu uma oportunidade para ele, porque várias perguntas foram colocadas, mas, eu e você temos oportunidade hoje de entender, eu estou sendo igual a Ananias e Safira, sendo membro de uma igreja e não fazendo com que ela prospere, em verdade, em caráter, em intimidade com Deus. Ontem 1h da manhã, debaixo de chuva, estava voltando do monte, eu e mais 3 varão, não levei ninguém da igreja, a Cindy ficou assim para mim, o gatinho de botas, mas estava orando para que esse culto pudesse chegar ao teu coração hoje, sabe por quê?
porque não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Há mais de 800 anos, um vulcão lá na Islândia, estava dormente, acordou, uma cidade aproximadamente 3 quilômetros, teve que todo mundo sair correndo. Deixa eu só falar, os sinais, calma aí, fica do meu lado aqui, os sinais estão a todo instante. Paulo Júnior, em um dos podcasts, acho que foi do Vilela, falou uma coisa que abriu os meus olhos. Mateus capítulo 24 fala sobre dores de parto. As dores de parto. Posso trazer a revelação aqui? Vocês aguentam 5 minutinhos? Rapidinho, fica em pé mesmo, ela vai dar outro vídeo. Aí, vou até sair de perto dela, senão vai chutar eu aqui. Pare e analisa. Guerras, rumores de guerra, terremoto, pestes, ainda não seria o fim. Princípio de dores. Ele trouxe uma revelação que abriu a minha mente e o meu coração. Ele fala a respeito que Jesus está mostrando a volta dele como uma mulher grávida de 8 a 9 meses. Uma grávida de 8 a 9 meses. A dor de parto, entre 8 e 9 meses, ela aumenta a quantidade e as dores aumentam. Diminui os tempos de dores e aumenta a dor, a intensidade, porque está próximo a nascer. Há 5, 10 anos atrás você ouvia falar, houve uma guerra, lá, esqueceu. Você ouvia falar de terremoto, e esqueceu. Passava um vulcão, há uma doencinha aqui, esqueceu. Agora, já foi estimado em um mês, mais de 1000 terremotos em lugares. A intensidade da dor de parto está aumentando as dores e diminuindo os tempos. Igreja minha do Senhor, abra os olhos. Nós precisamos arrecadar para o céu pessoas que estão morrendo lá fora, nas drogas, nas bebidas. Estas cestas vão para pessoas que são drogados, pessoas que necessitam, para que elas possam chegar a receber não somente o alimento, mas uma palavra de Deus enxertada. A dor de parto está se aumentando, as dores, e diminuindo os tempos. Terremoto você ouvia falar, pestes, doença, agora é guerra aqui, guerra ali, guerra lá. Terremoto, peste, isso, aquilo, está brotando os sinais a mais instante. Menos apostasia da fé, olha aqui, apostasia da fé, pessoas negando a fé em Cristo, aumentando, falsos profetas se levantando, pregando o quê? Não, dá aí o seu iPad aí, pregando o iPad, não, pregando riqueza, é da maçãzinha, pregando que você pode conquistar, que você é isso, que você é aquilo, que é tudo feito para você. Pessoas indo para a igreja, para benefícios próprios, esquecendo que os sinais estão aflora, estão chegando, e pessoas indo para o inferno dentro da igreja, porque os falsos profetas estão se espalhando, e as pessoas estão se iludindo, porque eu posso, porque eu mereço, porque Jesus morreu para me dar o melhor. Não, Jesus morreu para te dar salvação. Manda bala aí, senão eu não termino.